Eugênio, então agora a gente pode conversar, eu e você. Eu tenho algumas perguntas para você. Por exemplo, eu tenho uma pergunta para você que tá aí todo mundo está se perguntando, né? Eu sou crítico, às vezes, ao TSE. Eu acho que, às vezes, ele exagera em algumas coisas. Eu acho que, às vezes, ele é leniente em outras, né? Mas, por exemplo, uma coisa que você, entre as suas especialidades, é também o direito eleitoral, certo? Você também estuda isso, trabalha com isso. Tem havido uma certa crítica de alguns setores de que a campanha do Ciro Gomes estaria praticando campanha antecipada, essa coisa do prefiro Ciro. E aí eu queria sua opinião, não sei se você pode falar sobre isso. O que você acha sobre isso? Olha, campanha antecipada na jurisprudência do TSE é aquela em que se pede votos. Tá? Se você falar do Ciro sem pedir voto, rigorosamente, assim como você pode falar do Lula, né? Dizer assim, volta Lula, e cantar volta Lula, né? Também não tem nada de errado. Tá? E mesmo se tivesse, isso aqui, a única consequência disso é uma multa. Né? Portanto, hoje, vamos dizer, essa chamada campanha antecipada, fora de tempo, ela passou a ser uma coisa assim, um pecado venial. Né? E eu acredito que a assessoria jurídica do Ciro deve ter, vamos dizer, feito uma avaliação de custo-benefício, né? E verificado, bom, se tivermos que pagar multa, vamos pagar multa, vamos em frente. Mais ou menos, acredito que foi por aí. Mas eu não vejo isso, vamos dizer, como dos grandes problemas. O Ciro, vamos dizer, o problema do Ciro é, vamos dizer, a linha que ele adotou, que é uma linha, em vez de ser propositiva, é uma linha de ataque. Né? Ou seja, uma linha de pautas negativas. Né? E eu acho que isso vai acabar sendo ruim para ele. Né? Porque a gente gosta de ver o Ciro das ideias. E o Ciro é muito inteligente. Né? Ciro não precisaria disso. Ciro abrindo o jogo dele, dizendo o que ele pensa, eu acho que ele ganha muito mais do que achincalhando um, achincalhando o outro. Tá? Então, eu acho que o problema do Ciro vai ser esse. Não é isso aí dele falar, botar lá, projetar sua imagem, queremos Ciro e não sei o que mais. Se desde que não peça voto, não está pedindo vote em Ciro, aí é diferente. Tá bom. Eugênio, e sobre o TSE, né? O TSE ele tem se tornado bastante ativo agora sobre a presidência do Luiz Roberto Barroso, e ano que vem, né, teremos o Alexandre de Moraes, que também é um juiz linha dura, digamos assim, né? E eu queria saber a sua opinião sobre a performance do Luiz Roberto Barroso e qual é a sua expectativa para o Alexandre de Moraes. É difícil fazer uma avaliação assim, né? Eu vou dizer assim, com toda sinceridade, no TSE, os ministros do Supremo, eles normalmente são um monobloco, tá? Então, eles são muito parecidos um com o outro. Né? Não vai haver grandes diferenças entre um e outro. E, vamos dizer assim, o que os ministros do Supremo em comum decidem, normalmente é acompanhado pelos outros na sua maioria. Eles conseguem formar a maioria dentro do Tá bom, Supremo. Faz assim. vou fazer uma pergunta mais precisa, então, que acho que vai ser melhor. Como você acha que está sendo a gestão do TSE em relação às fake news? Olha, eu vejo que eles estão empenhados, porque sabem perfeitamente que essa fake news ela é um bumerangue que vai, na verdade, contra o próprio TSE. Né? Ou seja, o maior alvo das fake news nas eleições passadas foi o TSE, a quem se atribuiu promover uma eleição fraudulenta. Né? O bolsonarismo ele ataca as instituições, ele desacredita as instituições. Isso faz parte da sua estratégia autoritária. Né? Então, eu acho que hoje eles estão mais do que escaldados disso e acredito sim que vai haver reação. Agora, tem entre Barroso e Alexandre,
vai ter o Fachin na presidência durante um tempo, e uma presidência importante, porque vai ser na presidência do Fachin que vão ser aprovadas as normas que vão regular as eleições de 2022. Né? E ali é muito importante que sejam inseridas regras muito claras do que pode e não pode com as redes sociais, quais redes que estão habilitadas a participar, quais não estão. Né? Por exemplo, uma das coisas que hoje a gente sabe, o Telegram, por exemplo, não tem representante no Brasil e nunca atende aos pedidos da justiça brasileira. Né? Então, você permitir que o Telegram participe da campanha eleitoral é, na verdade, um tiro no pé do sistema jurídico brasileiro. Né? Eu acredito, sim, que a resolução deva dizer que as mídias pode-se fazer campanha através delas, porém, desde que as plataformas tenham, representante no Brasil, 2, se comprometam a cumprir rigorosamente as medidas determinadas pelo Poder Judiciário. As que assim não fizerem e forem utilizadas implicam em incorrer aquele que os utiliza em abuso dos meios de comunicação. Tá? Eu acho que isso é importante deixar claro para que a gente evite esse tipo de plataforma aventureira, como essa, como aquela do Trump, né? Que hoje são as plataformas que estão reunindo os grupos de direita de forma global, tá? E que hoje não tem dúvida nenhuma em dizer que a eleição no Brasil é o grande alvo de ataque deles. Tá? O Bannon deixou isso muito claro e a gente tem que se proteger disso. Eugênio, você mencionou numa conversa que a gente teve antes da entrevista que você queria falar um pouco sobre a IGES, né? Ação de Investigação Judicial Eleitoral. AGES. Ação de Investigação, né? Judicial Eleitoral. Sim, são as duas que foram julgadas semana passada. O que você gostaria de falar sobre isso? Não, uma das coisas que realmente... Primeiro que a gente não tinha nenhum tipo de expectativa de que eles fossem caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Não achamos que o TSE tivesse esse tipo de, vamos dizer, coragem cívica de fazer isso. Né? Em outros momentos já mostrou fragilidade e esse seria mais um momento de fragilidade. Então não tínhamos ilusões a respeito disso. O que nos deixou mais aborrecido nessa história toda, até revoltado, foi que durante todo esse período em que tramitaram essas AGES, durante 3 anos, nós fizemos das tripas coração para instruir esse processo. Arrolamos 25 testemunhas, nenhuma delas foi admitida. Né? Pedimos quebra de sigilo bancário, pedimos de quebra de sigilo telemático, justificando um por um, né? Nenhum foi admitido. Pedimos compartilhamento das informações da CPMI, da fake news com o processo. O então ministro corregedor Jorge Mussi ainda deu uma gozada na gente, dizendo que aquele processo não era a respeito de fake news. Depois dele dizer que o processo não era de fake news, o ministro Salomão, agora, ao julgar o processo, diz que nós não conseguimos provar as fake news. Então, quer dizer, eles têm que combinar entre si o jogo, né? Não é possível que a parte fique à mercê deles. E outra coisa, acabaram botando a culpa na gente, dizendo que nós não conseguimos, nós não logramos demonstrar a gravidade da conduta. Se a gente não foi permitido a fazer prova nenhuma ao longo dos 3 anos, todas as provas foram indeferidas, o que ele está querendo? Agora, é interessante notar que nas AGES contra a Dilma e contra o Temer, né, que foram julgados em 2018, não é isso? Na época foi o ministro Herman Benjamin que chegou a julgar, salvo engano foi 2018 ou 2017, um dos dois esse ano. Mas foi Herman Benjamin o relator na época. O tribunal foi de um ativismo, quer dizer, que faria corar qualquer lavajatista. Né? Correu atrás das provas, fez tudo.
Os advogados do PSDB não precisaram fazer nada, não precisaram pedir nada, porque eles fizeram tudo motu próprio. Agora não, agora eles lavaram as mãos e botaram a culpa na parte dizendo, você que não fez prova nenhuma. E o tribunal, afinal de contas, a questão é de ordem pública, o tribunal não poderia, por conta própria, também ter corrido atrás das provas, como correu atrás das provas nas AGs contra Dilma, né? Então a gente vê ali 2 pesos, 2 medidas. E isso, como advogado, deixa a gente numa situação muito difícil, muito difícil. Eu espero que, de qualquer sorte, como a gente não tem dúvida nenhuma que não iam caçar a chapa, só esperamos que a promessa que fizeram, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, de que no ano que vem eles vão ser rigorosos, que isso realmente se cumpra para evitar que se repita esse, vamos dizer, festival de mentiras que foi a campanha de 2018. Muito bem. Eugênio, você era vice-procurador da... Eleitoral. Não, mas também da PGR, né? Você também trabalhava na PGR. E agora também uma grande pergunta que se faz é sobre a postura do Augusto Aras diante das revelações da CPI da pandemia. Você conhece todo mundo. Qual é a sua expectativa para o Aras, para o possível indiciamento do Bolsonaro? Eu vou dizer uma coisa, ele vai cozinhar o galo. É o que ele vai fazer. Né? Ao mesmo tempo, não deixar dúvida de que ele está agindo, mas, ao mesmo tempo, não vai, vamos dizer, produzir nada de substancial. E, na hora H, vai arquivar tudo. Tá? É a expectativa que eu tenho, porque tem sido essa a tônica da atuação dele. Né? Aras, ele acha que, ao ser um procurador do sistema, isso não tem nada de errado. A Constituição diz claramente que quem indica o Procurador-Geral da República é o Presidente da República. Então, ele é intrassistêmico, até aí não tem nada de errado. Mas ser intrassistêmico não significa ser condescendente com coisa errada. Né? E aí que está a diferença. Por exemplo, você vê pessoas que passaram por esse cargo, como Aristides Junqueira Alvarenga. Aristides sempre diz o seguinte, olha, quando eu tinha que processar alguém do governo, o único favor que eu fazia ao governo era dizer para eles, olha, estou entrando com isso hoje, está aqui no envelope fechado, você vai ser o primeiro a saber para que você possa botar sua bateria de comunicação social para fazer sua defesa antes que venha o ataque da mídia. Né? Então, é esse o grande favor que alguém intrassistêmico pode fazer para o governo, mas não mais do que isso. Ou seja, ele não pode deixar de agir, mas ele pode dar a informação de que vai agir. Olha, não tem outra alternativa, vou ter que agir contra você. Já vou dar a entrada, está aqui o documento, faça uso dele do jeito que lhe aprouver, porque está dando entrada hoje no Supremo Tribunal Federal. Ponto. É isso. Né? E eu acho que já é um grande favor. Por quê? Porque você está permitindo que o governo se prepare com vantagem temporal, né, a enxurrada de indagações que vão vir pela mídia. Bom, eu vou colocar um superchat aqui da Maria José Rosa Teixeira. Guilherme, está na área aí? Doutor Eugênio, Bolsonaro fala absurdos todos os dias, está caluniando Lula e o PT, não há uma forma legal de impedi-lo? Com você, Eugênio. Nós cuidamos disso. Hoje mesmo estamos entrando com ação contra a Record, né, pela divulgação daquela maluquice de uma figura que se autoconsidera, se intitula jornalista, uma espanhola que de jornalista não tem nada, uma figura polêmica das redes sociais, que teria entrevistado um general venezuelano, porque não tem prova nenhuma de que ela efetivamente entrevistou, que teria dito que a esquerda latino-americana seria financiada pelo narcotráfico, né? Via Maduro e Chaves. E ela, além de não fazer prova nenhuma, é uma figura extremamente polêmica, uma figura que nos seus tweets chama, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes de ministro comunista,
né? Só para você ter uma ideia quem é a figura. Né? Então, isso não é fonte para um jornalismo honesto, muito menos concedido pelo poder público, como a Record, colocar isso no seu jornal para o público como se fosse verdade. Né? Isso é uma calúnia, não há nenhum tipo de veracidade nisso, é pura e simplesmente uma mentira. E a gente vê, então, por onde as mentiras de 2022 vão caminhar. Né? É nesse esquema, dizendo que o Foro de São Paulo é uma organização criminosa, e esse tipo de coisa. Né? Esse daí é o que a gente chama de mamadeira de piroca 2022. Né? E está lançada a mamadeira de piroca. E a gente vai ver, então, como é que as instituições vão reagir a essa mentira deslavada de uma pessoa que é irresponsável, uma fascista irresponsável, que faz parte do Vox, que é o partido neofranquista espanhol, né? E ali representado na televisão como se fosse uma autoridade em política ibero-americana. Então, isso aqui vai ter consequências jurídicas. Mas não é só isso. A gente tem que, na hora que a gente reage, a gente tem que ver como a gente vai reagir. Temos que ter uma estratégia por trás, porque a gente não pode transformar cada factoide em uma reação e ficar dando palco e multiplicando, né, as maluquices que vão sendo ditas por aí. Né? Então, isso tem que ser feito de uma forma muito cuidadosa, né, para não dar vantagem ao inimigo. Né? E isso a gente está fazendo, a gente sempre discute isso com o partido, então há casos que a gente leva para a justiça, há casos que a gente não leva para a justiça. Né? Esse do Bolsonaro, nós estamos ainda desenhando a estratégia de como a gente vai reagir, mas certamente essa semana reagiremos com certeza. Muito bem. Eugênio, um dos problemas que a gente viveu nos últimos anos foi uma partidarização muito grande do Ministério Público, e muitas vezes vindo do PGR, né, do titular da Procuradoria-Geral da República, e muitos atribuem isso à maneira como eles são escolhidos, né, usando a lista tríplice. E o ex-presidente Lula, ele já andou sinalizando que ele vai respeitar a lista tríplice, a indicação da lista tríplice. Eu queria saber a sua opinião sobre essa famigerada lista tríplice. Ela não seria um problema, não seria você dar continuidade a esse corporativismo do PGR, da PGR? Nós temos que separar algumas coisas. Você vê que nos estados, os procuradores gerais de justiça são escolhidos por lista tríplice. Né? E esse tipo de problema normalmente não se dá. Mas por quê? Existe nos estados uma, vamos dizer, a proximidade muito maior, afinidade muito maior entre Eugênio, governantes. desculpa Oi. interrompê-lo, só para que eu acho melhor a gente só esclarecer os internautas, só rapidamente o que é a lista tríplice, que é a lista tríplice é uma corporação uma associação de procuradores do Ministério Público, oferece 3 nomes para o presidente da República, né? E há uma votação, e há um primeiro lugar, um segundo lugar, um terceiro lugar. Então, tradicionalmente, durante os governos petistas, se escolheu o mais votado pelos procuradores. E o Lula e a Dilma escolheram o mais votado. Só isso. Pode continuar, Eugênio. Então, nos estados acontece isso é previsto na Constituição, mas a Constituição foi muito sábia em não reproduzir essa regra para o Ministério Público da União. Por quê? Porque o poder de fogo do Procurador-Geral da República é muito maior do que um Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça tem dois grandes instrumentos na mão dele que pode eventualmente ir contra o governador. Que um é a iniciativa criminal, mas essa sempre está condicionada à aprovação da Assembleia Legislativa, e a outra é eventualmente a ação de crime de responsabilidade ou a ação por improbidade administrativa. Mas essas também têm suas condicionantes. O Procurador-Geral da República ele cria
fatos políticos. Ele atua junto ao Supremo Tribunal Federal, que por sua natureza é um tribunal político, porque ele reverbera no país, né? Então, é razoável que esse Procurador-Geral da República, que tem, vamos dizer, um significado político bem distinto dos Procuradores-Gerais de Justiça, que ele seja escolhido tomando de empréstimo um pouco da soberania popular que está nos votos dados ao presidente da República. Portanto, ele é ungido de um pouquinho, de uma parcela da soberania popular, no momento em que ele é escolhido pelo presidente da República. É muito mais importante que essa escolha seja legitimamente feita pelo presidente da República do que pela corporação. A corporação, principalmente hoje, ela representa o quê? Ela representa uma redoma de bem-estar social dos membros do Ministério Público, como em todas as corporações, grandes corporações do serviço público, né? A corporação tem o seu projeto próprio, que é aquele de empoderar os procuradores da República, aumentar o seu prestígio para que sempre possam estar no topo da cadeia alimentar do serviço público, né? Então, você entregar essa escolha para essa turma, de certa forma, é entregar, né, ao bode a guarda da horta, né? Eu sempre fui contra, não acho que é um método legítimo, né? Não vejo mais legitimidade no voto de um procurador da República do que no voto do eleitor emprestado ao presidente da República, né? Então, eu acho que o presidente da República tem que levar isso a sério. Agora, claro que o presidente da República deve adotar a maior transparência possível, permitir que setores da sociedade civil deem a sua opinião, até o Ministério Público também seja ouvido, né? Afinal de contas, quando um novo ministro é indicado para o Supremo Tribunal Federal, também ouve-se também nos bastidores os ministros do Supremo Tribunal Federal, o que eles acham disso, tá? Então, essa consulta é de ser feita, mas dentro do plano político, não dentro do plano obrigatório jurídico, tá? A articulação tem que ser política e tem que ser transparente, ou seja, eu estou escolhendo esse por essas grandes virtudes dele. Não por ele ser mais petista, por ele ser menos petista, por ele ser fascista, não ser fascista. Não se trata disso. Se trata de uma pessoa que tenha qualidade, é o que eu sempre digo, eu falei isso aqui uma vez para o ministro Teori, e o ministro Teori concordou comigo. Olha, ministro, o que eu gosto no senhor é o seguinte: o senhor foi um ministro indicado que todo mundo conhece o seu caráter, né? O senhor tem um caráter, assim, à prova de toda crítica, né? Então, isso faz com que ninguém tenha que lhe pedir favor, porque o senhor sabe o que tem que fazer, o que é certo e o que é errado, porque o senhor tem a sua consciência. É uma pessoa dessa que tem que ser escolhida, não uma pessoa que você tem que pedir o favor, olha, vê se você maneira aí nesse inquérito. Não. Você tem que ter confiança na pessoa de que a pessoa vai fazer a coisa certa. Que se você for inocente, essa pessoa vai reconhecer sua inocência e não vai ficar rufando tambores e jogando para a mídia, né? Essa que, para mim, é a indicação verdadeira. Ninguém pediu a Rodrigo Janot que protegesse A, B ou C. O que se pediu a Rodrigo Janot que ele fosse justo, que ele fosse correto e que ele fosse equilibrado. E é tudo o que ele não foi. Ele jogou com time corporativo, né? E com isso ele colocou o Ministério Público em absoluto descrédito, né? Hoje o Ministério Público Federal está desacreditado, principalmente na classe política, né? Porque fez acusações à torta e à direita, sem nenhum tipo de lealdade com os atores. Isso daí tem seu preço. Isso tem seu preço. Eu acho muito engraçado essa emenda constitucional número 5, que foi posta em votação, que se perdeu por 11 votos, ser chamado pelo Ministério Público de a emenda da revanche,
né? A emenda da vingança. PEC da Então, vingança. PEC da vingança, não é isso? Isso é bobagem. Isso é mais um rótulo que colocam. Assim como colocaram o rótulo na PEC 37, que era a PEC da impunidade, agora é a PEC da vingança. Rapaz, isso é um rótulo. Não se trata disso. Trata-se apenas de dizer o seguinte: em política é assim, né? A política é reativa. A toda ação corresponde uma reação, né? Então, isso é uma reação, sim, é uma reação legítima, absolutamente legítima. Por quê? Porque o Ministério Público se revelou incontrolado, né? Falta transparência, falta controle. Então, o que se tem que fazer é aprimorar os mecanismos de controle, deixar com que eles sejam excessivamente corporativos. É isso que se tentou na PEC 5, mas essa luta, ao que tudo indica, ainda não acabou. Ela vai continuar. Eugênio, só a última pergunta, a gente encerra aqui a nossa live. Na sua opinião, você foi ministro da Justiça, do governo Dilma, você tem uma experiência dos vários lados, né? Qual será a estratégia do próximo governo progressista, né? Eventualmente do governo Lula, se o presidente Lula for eleito, para conter esse ímpeto golpista do Ministério Público que a gente já prevê que vai vir? Olha, o que eu costumo dizer é o seguinte: toda reforma estrutural que mexa, vamos dizer, em questões essenciais da Constituição precisa de um mínimo de consenso na sociedade, né? Não há reforma constitucional substancial possível, assim como não há constituinte possível, sem que você tenha um mínimo de um denominador comum, né, entre as diversas correntes sociais. A Constituição de 1988, bem ou mal, muitos podem criticá-la por ela ser contraditória, por ela ter excesso de disposições, né? Mas o fato é o seguinte: a Constituição de 88 foi o consenso possível de se amarrar, e olha, com uma pessoa maravilhosa, construtora de consensos como Ulisses Guimarães, né? Então, é uma obra de arte, né? Porque conseguiu. Agora, o consenso de 1988 corresponde ainda ao consenso de 2021, né? Eu acredito que muita coisa aconteceu nesse meio tempo, né? E hoje temos problemas de encontrar consensos, né? Então, refazer essa Constituição só deve acontecer se nós reencontrarmos algum tipo de consenso mínimo, de diálogo mínimo dentro da sociedade. Enquanto isso não acontecer, a gente tem que se abraçar nessa Constituição, né? Eu acho, sim, alguma coisa você pode fazer pontualmente para mudar aqui, mudar ali, de uma forma a aumentar os controles, né? Mas a gente não deve se aventurar em grandes reformas, porque quem vai ganhar vai ser apenas um dos lados polarizados e o outro vai perder. E a Constituição vai perder a sua legitimidade, né? Por isso eu acho que a melhor coisa que hoje a gente faz é se agarrar nessa Constituição. Eventualmente, sim, pode ter algumas mudanças cosméticas. Essa PEC 5 era uma reforma cosmética, ela não era estruturante, né? Então, eu acho que mudanças estruturais no judiciário só serão possíveis dentro de um processo constituinte em que nós pudermos contar dentro da sociedade com consensos mais amplos. Esses consensos me parece que estão sendo construídos de certa forma, tá? A desconstrução da Lava Jato vai construindo algum tipo de consenso sobre a necessidade de se terem alguns tipos de dispositivos de proteção contra esses arbítrios, contra os abusos feitos por membros do Judiciário do membro do Ministério Público. Precisam-se melhorar os instrumentos de controle e precisa-se dar também mais consequência sancionatória aos abusos, né? Mas isso daqui é um consenso que está se construindo ainda. O governo não vai, eu tenho certeza que qualquer governo não vai colocar o carro na frente dos bois, porque vai quebrar a cara, né?
Nós vimos que nós perdemos agora no Congresso por 11 votos. Por quê? Porque não havia sequer na esquerda, entre as forças progressistas, um consenso a respeito daquilo. Você viu o PSOL, de última hora, todo em bloco, votando contra a PEC número 5. O que foi isso? Para mim, isso é falta de conversa, né? Deveria ter havido uma conversa mais substancial. Então, me parece que a gente não pode caminhar por esses erros, de sair, porque a gente acaba fortalecendo o corporativismo com cada derrota nossa, né? Então, a gente precisa realmente agir no momento em que a gente tiver solidez suficiente para mudar, né? Enquanto isso, a gente vai se virando do modo que é possível, usando os meios jurídicos que estão às nossas mãos, indo no Supremo Tribunal Federal, buscando eventualmente, quiçá, até instâncias internacionais, mas mudar, mexer na Constituição somente com consenso mínimo. Maravilha. Eugênio, tem uma última perguntinha aqui no Superchat, você pode responder rapidinho, para a gente encerrar nossa live. É da Leda Terezinha Heineck. Guilherme, se puder colocar na tela aí. Para termos mais paz em 2022, vão atacar as fakes? Com quem podemos contar? Com você, Eugênio. Bom, nós temos aqui já a promessa do TSE de que ele vai ser duro, né? Vamos ver se isso aqui é para valer. Mas o Congresso está preparando um projeto de lei criminalizando fake news, tá? Esse projeto está bastante adiantado na sua tramitação. Como ele é um projeto de criminalização, ele não se sujeita ao princípio da anuidade para valer para as eleições seguintes. Ele pode, a qualquer momento que ele sair, ele vai estar válido, porque são crimes que vão ser definidos. Nós vamos, sim, nós também estamos criando os nossos sistemas de, vamos dizer, de contra a inteligência, para a gente também poder se proteger, né? Eu acredito que todos os partidos devem estar criando isso, porque não podemos mais deixar a coisa correr solta como foi em 2018. Maravilha. Eugênio, agradeço muito a sua participação. Muito obrigado. Pessoal, dou aquele recado para vocês se tornarem membros aqui do canal, da Revista Fórum, deixarem as contribuições, mandarem um Pix, colaborarem aí para a gente ter uma mídia sempre independente, sempre forte, para trazer convidados importantes como o ex-ministro Eugênio Aragão. Eugênio, mais uma vez, obrigado, e obrigado a todos os internautas. Tchau, e até a próxima. Até a próxima.